Como é que eu falo isso? Como é que eu falo para um físico? Você é um homem científico, que um homem morreu, ressuscitou e foi de carne e osso para o espaço? Não tem sentido isso. Então, peraí, vamos dialogar com eles amenizando o evangelho. Não, na verdade, Jesus não ressuscitou, aquilo é uma parábola. A virgindade não aconteceu, aquilo é uma parábola. Tá bom? Não fique chateado com a gente, não. Vamos simplificar o evangelho para você. E nisso, acabaram tirando. E essas raízes que começaram no século XVI foram para os Estados Unidos nos anos 60 e chegaram aqui. Então, muitos hoje estão fazendo a mesma coisa com o evangelho social. Estão tornando Jesus o personagem amado para todos. E se eu posso terminar com uma parábola comparativa do que foi feito, eles estão dando alimento para o povo, mas sabe aquele tio que dá doce escondido para criança, que tudo que o pai fala não, ele oferece, ele dá um videogame, ele estraga, ou o avô? É isso que muitas dessas teologias estão fazendo. Eles estão dando o que os jovens querem, mas não necessariamente o que eles precisam. Por isso que eu não me surpreendo quando, às vezes, um pastor progressista, a igreja dele está lotada e o mais conservador, a igreja está pela metade. Porque é um evangelho muito fácil, da graça barata, onde você não precisa lutar com o próprio eu. Jesus é amor, Jesus aceita tudo. Para que eu vou lutar contra os meus impulsos? Eu quero resolvê-los com vícios que não sejam questionados, censurados. Então isso é muito perigoso. Tassos. O que eu diria é que conservadorismo é uma cosmovisão desprovida de ideologia. Conservadorismo, obrigado, ele é uma cosmovisão que não impõe uma ideologia específica. Tanto é assim que você tem islâmicos fortemente conservadores, cristãos fortemente conservadores, você tem movimentos, inclusive, que não são cristãos, que são conservadores. Porque o conservadorismo é uma metodologia. É a ideia de que você tem obrigações, débitos com as gerações do passado, né? Você tem débito com a geração do passado e tem obrigação com as gerações do futuro. Então, o conservadorismo é manter o que está dando certo. Pode mudar? Pode. Conservador não é contra a mudança. Mas o conservador diz que, antes de fazer a mudança, você aplique a mudança à virtude concreta da prudência. Seja prudente. Então, o cristianismo é, em sua origem, a possibilidade de toda essa discussão, mesmo progressista. É muito importante que nós temos essa percepção de que, antes do cristianismo, era barbárie. A cruz era uma forma de tortura e morte inimaginável. Os gregos em Esparta, as crianças que não eram apropriadas eram jogadas fora. O infanticídio é a chaga mais profunda da civilização antiga. Então, o cristianismo revoluciona tudo isso. Então, o que o progressismo quer vender, na realidade, é um cristianismo falsificado. Se não houvesse o cristianismo, o progressismo não tinha nem do que falar. O progressismo não tem que falar em ajudar o outro, não tem que falar em fazer caridade. Toda essa pauta progressista, ela é sequestrada do cristianismo e moldada de forma sutil para ter uma aparência de boa e, no fim, afastar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, eu só coloco essa perspectiva de que não há, em essência, uma igreja. Se uma igreja mantém hábitos antigos, não é por conta do conservadorismo. O conservadorismo não é a favor de que se mantenha o que não funciona, mas é a favor que se avance com a prudência. O progressismo não. O progressismo vai dizer assim, olha, você está errado. Você não tem que obedecer sua mãe e seu pai, você não tem que prestar atenção no que seu avô disse, o que você tem que fazer é isso aqui. Ele propõe um modo de ação, impõe um modo de ação. É por isso que hoje o que nós temos com uma proposta progressiva, inclusive dentro da igreja, são homens absolutamente enfraquecidos, efeminados, sem tomar a posição de homem que tem que ter, homens que parecem mais uma coisa horrível, que eu tenho dito aí. Um objetivo de muito homem hoje é o quê? É comprar um apartamento e criar um gato castrado. É isso que o povo quer. E ter um iPhone e ler Marx. Ler. É isso. Eu posso colocar só um contraponto nisso aqui? Eu faço uma distinção entre o conservadorismo e o tradicionalismo. Apesar de parecerem sinônimos perfeitos, para mim não são. O conservadorismo, concordo com isso que você colocou. Time que está ganhando não se mexe. Mas o tradicionalismo, que Jesus combateu o tradicionalismo, é o legalismo disfarçado. Sabe que negócio? É a lei por amor da lei. O Ambrose Bierce, ele fala uma coisa com relação à política, mas eu vou falar o que ele disse da política e vou adequar à religião. Ele falou o seguinte: a política é dividida entre políticos conservadores e progressistas. Sabe qual que é a
a diferença e semelhança entre os dois? O político conservador é aquele que quer manter leis injustas para o mal atual. E o progressista quer trocar as leis injustas do mal atual para um outro mal, pior ainda. Os dois, na verdade, estão querendo... Dentro da igreja, a gente tem que tomar cuidado.